Shalom, sejam bem-vindos a Minutos de Teshuvah. Hoje eu gostaria de falar de um ritual que é feito pelas igrejas. Umas fazem semanalmente, outras fazem uma vez por mês, outras fazem a cada 2 meses, outras fazem uma vez por ano. Nós, seguidores de Yeshua, de uma restauração escritural, seguimos como foi ensinado pelo Mestre. No dia 14 de Aviv, que é véspera da festa de Pães Ázimos e do sacrifício de Pêssar, nós celebramos a ceia de Yeshua, a ceia de Jesus, também conhecido como Seder de Yeshua. Nesse dia 14, Yeshua estava com os discípulos em Jerusalém. E ele convida alguns dos seus discípulos e diz: vá, você vai encontrar um homem que está com um cântaro sobre os ombros. Diga para ele que o mestre precisa da sala para fazer uma ceia. A palavra ceia é jantar. Imediatamente os discípulos, ao seu redor ficaram esperando. E aquele comissionado foi até as ruas de Jerusalém e logo ele encontrou um homem com um cântaro. Não seria muito difícil, pois essa função não era dos homens. Quem fazia isso eram as mulheres. E de longe ele viu um homem com um cântaro, ele vai até ele e diz: o mestre pede para que ele possa fazer a ceia. E assim foi. Instituiu ali um novo ritual. Quando os discípulos chegaram, se assentaram ao redor, Yeshua pegou o pão, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Pegou o vinho: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Ele usa algumas expressões que muitas vezes não são casuais, não são comuns. Uma delas em memória. Por que em memória? A palavra em memória é quando nós nos recordamos da data da morte da pessoa. Por isso que os cemitérios usam lá memorial, não sei o quê, memorial parque, memorial das colinas, memorial, enfim, a palavra memorial lembra a morte. Então ele pede que nós celebremos todos os anos, no dia do seu sacrifício, a ceia, o pão e o vinho. Aí surge a pergunta: por quê? Se não era nenhum ritual, era muito comum, a refeição deles era baseada normalmente no pão e no vinho, porque agora ele institui. Aí nós vamos voltar atrás, nos dias de Abraão. Abraão, quando foi resgatar o seu sobrinho, ele venceu, ele resgatou, e ele conseguiu pegar de volta todos os despojos de guerra que aqueles criminosos que tinham ido contra Sodoma e Gomorra, tinham levado seu sobrinho como refém, ele conseguiu restituir. Quando ele vinha voltando, ele encontrou um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. E esse sumo sacerdote ofereceu a ele uma aliança. Essa aliança foi firmada através do pão e do vinho. Quando nós lemos em Hebreus, fala que esse Melquisedeque é Jesus. E agora Jesus quer fazer com você uma aliança. E a aliança é feita através da ceia do Senhor, do pão e do vinho. Naquele momento que Abraão encontra com Melquisedeque, ele reconhece o sacerdócio dele, porque ele entra em aliança. Ele reconhece o sacerdócio dele porque ele dizima para Melquisedeque. Em Hebreus é claro que Melquisedeque é Jesus, é Yeshua. E nós estamos sobre esse sacerdócio. E todos os anos, quando nós fazemos a ceia de Jesus, o Seder de Yeshua, nós reafirmamos a nossa aliança com o Senhor Yeshua através do seu ministério segundo a ordem de Melquisedeque.
O sistema levirato, o sistema estabelecido por Deus a Araão, ele encerrou na cruz do Calvário. E a partir daí, um novo sacerdócio retornou, que era o antigo sacerdócio de Melquisedeque. Agora, sendo que o nosso sumo sacerdote, Jesus, está diante do Pai. E anualmente nós nos reunimos na noite do dia 14 para celebrar esta ceia e reconhecer esse ministério como sendo parte, todos nós, e somos partícipes, participantes. Por isso, eu convido você a refletir sobre o que eu estou falando. Eu tenho visto muitas coisas na internet, falando da novilha vermelha, da reconstrução do terceiro templo. Tudo isso é perdido. Esse sacerdócio já acabou. Não tem como achar, presta atenção, um sumo sacerdote da linhagem de Arão. Porque o sumo sacerdote só poderia ser da casa de Arão e da casa de Sadoc. É impossível, não tem como. Esses registros foram perdidos com os séculos. E esse sacerdócio acabou. Com a morte de Jesus na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. E quando se rasgou de cima a baixo, encerrou esse sistema sacerdotal. E desde então, nós estamos no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E Yeshua é o nosso sumo sacerdote. E você pode fazer parte desse sumo sacerdócio através da aliança do pão e do vinho. Aqui está esse esclarecimento. Por isso que antes de Jesus não havia esse ritual. Ele foi instituído pelo Senhor e em memória dele, todos os anos, no dia que ele morreu, nós reafirmamos a nossa aliança. Shalom.